Olá, bem-vindos mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela sua atenção aqui no nosso canal. Desde já pedir para você que se ainda não é inscrito, inscreva-se por aí, acione o sininho e escolha todas as notificações, porque assim, cada vídeo que eu lançar por aqui com conteúdos diversificados, você será informado acerca deles, tá bom? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Bem, pessoal, o assunto é Gênesis, novamente, né? A telenovela da Record que se propõe a tratar sobre um grande épico que está presente nos textos bíblicos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, é só você seguir o link aí abaixo, foi justamente um vídeo a respeito da estreia do programa. Ali contém, melhor dizendo, uma crítica, junto também traz uma audiência, tá? E aí sempre dizendo para você que a crítica diz respeito a uma análise criteriosa a respeito daquilo que você consegue ver, visualizar, decodificar daqueles elementos ali mostrados. Bem, o caso aqui é outro. Aqui a gente vai fazer uma análise do capítulo 6, que foi ao ar nesta terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Pois é, capítulo 6, porque muita gente já estava pedindo, Wellington, e aí, não vai falar mais sobre Gênesis? Você só falou uma vez, não voltou mais ao assunto. Bem, gente, aqui, caso vocês ainda não tenham percebido, mas alguns já perceberam, os assuntos são bem ecléticos aqui no canal. Eu fujo dessa história de que tem que ter uma segmentação, tem que falar só de uma coisa só. Eu acho que o mundo é vasto, nós temos curiosidade para muita coisa, é por isso que eu me proponho a trazer sempre um pouquinho de tudo aqui no canal, tá? Se vocês derem uma olhada nas playlists aí, vocês vão ver que tem mitologia grega, vocês vão ver que tem vídeo sobre futebol, vocês vão ver que tem vídeo falando sobre novelas, sobre programa de variedades, enfim, né? Então, vamos ao assunto? Vamos lá, o assunto aqui é Gênesis, eu vou dizer para vocês o que eu vi no capítulo desta terça-feira, dia 26 de janeiro, tá? Ó, pessoal, é o seguinte, né? Uma introdução aí, dizer para vocês que eu vi uma oportunidade perdida já aqui entre os capítulos 5 e 6. Por quê, né, essa oportunidade perdida entre os capítulos de ontem e hoje? E eu estou me referindo aqui, pessoal, ao contexto da cidade em que Zeno e outros estão tentando ali convencer Cã, a esposa, né, dele, a ficarem na cidade. Vocês devem lembrar aí dessa passagem que existe uma verdadeira algazarra, junta praticamente um monte de gente da cidade para tentar convencer Cã e a esposa a ficarem, principalmente diante de uma visita de Noé. Noé é hostilizado, inclusive, nessa passagem aí desse 6º capítulo, como vocês mesmos notaram. E aí, o que se chama muita atenção aí do capítulo 5 para o 6º é que tem até, inclusive, um hino ou uma canção, aí no caso, né, como você achar melhor. E aqui a tentativa é o seguinte, mostrar aquilo que a Bíblia deixa como algo bem importante, chamado livre-arbítrio. Não é falado necessariamente nesse assunto, com essas palavras, assim, claramente livre-arbítrio nesses capítulos, mas mostra aqui a liberdade, né? Muito se fala, a palavra liberdade sai muito entre os capítulos 5 e 6, para dizer que as pessoas precisam tomar suas decisões, a vida é delas, e é exatamente por isso que elas precisam tomar as próprias decisões, porque só elas vão saber das consequências que as aguardam. É mais ou menos isso, né? O poder de decidir que você tem nas suas mãos. Então, o livre-arbítrio aqui, pessoal, foi pincelado entre os capítulos 5 e 6. Eu entendo que deveria ser justamente mais fortalecido, mais bem trabalhado. Ele foi só pincelado, eu achei uma pena, né? Poderia ganhar mais força no texto da novela. Eu tenho sentido que, do ponto de vista da atuação em si, do ponto de vista dos efeitos, a novela está indo muito bem, mas do ponto de vista do texto, o texto não está bom. Tem muita coisa ali que o texto precisa melhorar, né? Dá para trabalhar melhor o texto, dá para dar mais significado ao texto, né? Eu acho que perdeu justamente aí, tá? Olha, gente, poder escolher não significa estar condenado às mãos obscuras, não significa estar condenado às más escolhas, não significa que a deterioração do caráter, por exemplo, não significa você estar condenado à fácil exceção aos atos inescrupulosos. Antes disso, pessoal, o ato de escolher implica um exame bem criterioso, né? Um exame de consciência, uma reflexão acerca de suas ações, das consequências dessas ações, do que é sólido, do que é efêmero, o que vale para a sua vida se ficar em algo mais firme ou algo mais frívolo, né? Do quão grande é esse poder de decidir sobre o aspecto individual, ou seja, só em relação a você ou em relação à coletividade, quando você está dentro dessa coletividade.
Eu acho que ficou faltando trabalhar isso. É um assunto muito caro na Bíblia, inclusive, né? O livre-arbítrio, ele é visto como algo importantíssimo. É como se fosse praticamente um poder divino de Deus para que os seus filhos pudessem, com um exame criterioso de consciência, decidir e a partir daí trilhar os seus caminhos, né? Eu acho uma pena que o texto não tenha trabalhado bem isso na novela da Record, né? Deu uma insinuada, uma pincelada assim de longe, mas não entrou com profundidade, né? Aliás, existiam muitas questões importantes que poderiam ser trabalhadas como coisas boas dentro do livre-arbítrio também, não apenas aquelas orgias que eram tratadas ali, etc, né? Enfim, olha, pessoal, aqui, para além desse ponto, os efeitos, né? Os efeitos entre os capítulos 5 e 6 ficaram realmente excepcionais. Os efeitos aplicados no capítulo que foi ao ar nessa terça-feira, excepcionalmente, ou seja, nesse dia 26 de janeiro, ficaram muito bons, né? O diretor, ele deu prioridade a um plano geral nas cenas. Eu acho que isso deu um ar de grandiosidade, principalmente quando você tinha ali os animais que começaram a aparecer, né? No momento em que os animais correm em direção à arca. Acho que ficaram muito boas aquelas tomadas nesse plano geral. A revoada de pássaros me fez lembrar, inclusive, do filme Noah, né? Se você ainda não assistiu esse filme, assista, vale muito a pena. É um filme do Darren Aronofsky. Aliás, né, se você gosta de épicos bíblicos, esse aí é um ótimo filme. Traz, inclusive, Jennifer Connelly, Russell Crowe, que fez o Gladiador, inclusive, né? Anthony Hopkins, Emma Watson, a eterna bruxinha Hermione lá nos filmes Harry Potter. Vale muito a pena também, tá? Compare aí, inclusive, essa cena das revoadas, dos pássaros chegando à Arca de Noé, vocês vão ver que barato né? Olha, pessoal, então esse filme é um filme que aborda a história de Noé, também serve como um parâmetro interessante quando a gente vai falar sobre tratar de efeitos especiais, né? Bem, sobre as atuações, eu gostei muitíssimo das atuações aí de Oscar Magrini e de Cássia Linhares. Eles chamaram muito a atenção, no caso, fazendo o casal aí principal nessa passagem, né, bíblica, que agora foi transposta para a novela em uma outra linguagem, né? Existe sempre a possibilidade, pessoal, do ator cair em algum uma caricatura ali, né? Cair no exagero, mais ou menos, porque está diante de um épico, não tem muitas referências, mas eu entendo que as atuações do Magrini e da Cássia Linhares ficaram muitíssimo boas, sem exagero, fizeram aquilo que deveriam fazer, deram conta do recado. Diante deles o texto não ficou abusivo, né, como muitas vezes acontece do ator querer chamar muita atenção para uma determinada atuação e aquilo fica exagerado. Tá? Vira uma caricatura mesmo, né? Não foi o caso aqui da Cássia Linhares e do Oscar Magrini, né? Que ele, inclusive, está vivendo o Noé aí nessa novela. Bem, é o seguinte, gente, vamos à audiência, então? Vamos lá, né? Como é que foi a audiência? Eu vou trazer algumas passagens aqui da audiência da novela Gênesis para você, tá? Antes, eu vou trazer aqui a audiência que estava marcando às 8h59 da noite, tá? Ou seja, 2 minutinhos mais ou menos ali antes de começar a novela Gênesis. Tá? Olha, a Globo estava com 25,6, a Record estava com 12,5 e o SBT com 6,7. Perceba que esse 12,5 da Record era no Jornal da Record, que geralmente não marca uma audiência tão boa assim, mas está sendo impulsionado justamente por Gênesis. O público está esperando o Gênesis iniciar, e é por isso a audiência do jornal tem subido bastante, né? Às 9h10 da noite, portanto o Gênesis já estava no ar, e aí direto brigando pela audiência com o Jornal Nacional e com o SBT também. A Globo estava com 25,6, a Record subiu para 14,5 já com o Gênesis no ar, e o SBT estava com 7 pontos, tá bom? Olha, agora às 9h20 da noite, portanto 10 minutos depois, a Globo estava com 26,6, a Record oscilou um pouquinho para cima, para 14,7, e o SBT caiu para 5,9. Às 21h33, portanto 9 da noite, 33 minutos, acontece de Gênesis dar um salto em audiência. A Globo está com 26,6, está ali na transição entre Jornal Nacional e novela ainda. Gênesis já pula para 16,6 na audiência e o SBT fica com 5,6 nesse momento aí. Bem, gente, olha o seguinte, alguns minutos depois, para ser mais exato, 21h42, às 9h42 da noite, aqui a novela já está no ar, e aí 28,6 para Globo, tá? Gênesis com 15,7 e o SBT com 5,1.
Aí eu gostaria de destacar esse último ponto aqui para vocês, às 21h46, né, quase mais ou menos ali 15 para as 10 da noite, está chegando ao fim da novela Gênesis, né, ele tem terminado ali, sempre faltando uns 10 para as 10, mais ou menos ali, a Globo estava com 28,7, a Record deu um pulo, foi para 17,1, exibindo ainda Gênesis no finalzinho ali, e o SBT com 5,1, tá? Então, pessoal, com esses números aí, o que é que a gente tem? Lembrando, são números prévios, e aí eu tenho que deixar bem claro para vocês que eu posso fazer mais ou menos uma estimativa aqui de que o capítulo dessa terça-feira, dia 26, tenha marcado algo em torno de 16 pontos. Está abaixo da estreia, está abaixo do segundo capítulo, tá? Mas, se você levar em consideração com o capítulo anterior, marcou mais ainda, e ainda tem essa questão cinematográfica do dilúvio, ainda que precisa começar, de muitos outros animais que precisam entrar na barca, ou seja, a parte mais forte de Gênesis talvez esteja aí marcada para amanhã, né? Quarta-feira. Vamos aguardar, tá bom? E você, o que é que achou do capítulo desta terça-feira, dia 26? Gostou dos efeitos? Gostou das atuações? O que é que você achou da audiência? Enfim, comente aqui, fique à vontade para se inscrever no nosso canal, acione o sininho. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua atenção. Saúde para todo mundo. Até a próxima. Tchau.